Como acelerar a multiplicação de Deus em sua vida e em seus negócios? Fica comigo porque este é o tema de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa GPS das Empresas Lucrativas. Aqui eu conto estratégias, trago ferramentas para empreendedores, para empresários aumentarem as suas vendas em um curto espaço de tempo. Porque aqui, meu amigo, o negócio é de empresário para empresário. Não sou mais um desses palestrantes de palco que aprendeu em um livro uma fórmula mágica e vem passar para vocês. Eu aprendi foi na lida. E se é o seu primeiro contato aqui nesse canal, eu sou Fernando Tino, eu sou empreendedor, sou empresário, atuo há mais de 15 anos no mundo corporativo, no mundo dos negócios. E nos últimos anos já ajudei centenas de empresários a aumentarem as suas vendas, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora eu quero aproveitar também para te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique para se inscrever, ative o sininho das notificações para que você possa sempre ser avisado dos novos vídeos desse canal. Ok? Vamos lá! Como receber a proteção e a multiplicação de Deus em sua vida e em seus negócios? Eu já vou começar com uma resposta muito direta para que você possa receber a proteção e a multiplicação de Deus em sua vida, em sua empresa, nos seus negócios. Você precisa, antes de qualquer coisa, acreditar em Deus. Acreditar em você, estudar muito, se dedicar muito, trabalhar muito, não desistir nunca. Eu até tenho uma frase que eu uso sempre, tá? É lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. Desistir jamais. Pois ser um campeão não significa ganhar todas as lutas, mas ganhar somente as lutas certas. Tem lutas que você nem vale a pena lutar na vida, não é mesmo? Esses dias mesmo eu passei por uma luta não, porque eu não lutei, né? Vou contar um exemplo bem simples, mas tinha uma pessoa criticando todos os meus posts nas redes sociais. Você acha que vale a pena eu entrar num confronto com essa pessoa ou essa batalha não vale a pena ser lutada? Eu penso que essa batalha não vale a pena ser lutada. Então tire esse negócio da sua cabeça que para você ser um campeão você precisa vencer todas as batalhas. Não, porque tem batalhas que você nem precisa entrar nelas, que não vale a pena lutar, gastar energia, tá? Guerreando por elas. E um campeão, Fernando, se ele não vence todas as batalhas, o que faz um campeão ser um campeão? Um campeão, ele perdeu muito mais do que ele ganhou, tá? Ele perdeu muito mais do que ele ganhou. Só que tem uma diferença. O campeão sabe escolher as suas batalhas e só entra em batalhas que valham a pena, tá? Então, o campeão é aquele que ganha as batalhas certas. Será que você tem escolhido as batalhas certas para que você possa guerrear na sua vida ou você está entrando em toda a batalha? Sem discrição, entrando em toda e qualquer batalha. Não faz sentido, não vale a pena. Vocês estão ouvindo os periquitinhos lá gritando? Eles começam a ouvir minha voz, hoje é sábado, bem cedo, eles começam a ouvir minha voz e começam a gritar. E quando eu falo em acreditar, eu entro em um dos pontos, uma das coisas que mais atrapalha é o crescimento do ser humano. Não é do empreendedor, não, é do ser humano de uma forma geral, tá? Quando eu falo em acreditar, eu falo em crenças. Pode apostar uma coisa, Crença é o que mais impede o ser humano de atingir o seu máximo potencial, de chegar e de ser a sua melhor versão. Uma resposta mais direta ainda para que você possa receber a proteção e a multiplicação de Deus em suas vidas é mudando suas crenças, é fazendo com que suas crenças estejam alinhadas ao que você quer. Eu tenho percebido que uma das coisas que impedem as pessoas de atingirem seu máximo potencial, de conquistarem os seus sonhos, é realmente elas quererem algo, mas suas crenças estarem desalinhadas com o que elas querem. Por exemplo, um empresário que quer crescer, mas ele vive profetizando, vive falando, vive pensando que ele está no corredor da fome. Um empresário que quer crescer, mas ele vive pensando, ele vive imaginando que para ganhar dinheiro precisa ter muito dinheiro. E ele não tem, ele não cresce. Percebe? São crenças desalinhadas ao que ele quer. E quando isso acontece, é muito fácil dele não conquistar o que ele almeja. Então, o que mais impede o seu crescimento, o crescimento e a multiplicação de Deus em sua vida, em sua empresa, na sua família, nos seus negócios, são as suas crenças limitantes. Aí você deve estar se perguntando, mas o que são crenças limitantes? Né? Crença é tudo aquilo que você acredita.
Se você acredita que pode, possivelmente você poderá. Agora, caso você acredite que não possa, dificilmente você conquistará, dificilmente você chegará ao topo. Imagine um lustre, você não consegue ver o teto da minha casa aqui, mas tem um lustre bem grande aqui. Quando a minha mulher pediu para pôr esse lustre aqui, se eu falo para ela, olha, ou se ela pensa, esse gesso não aguenta esse lustre. Se ela acreditasse que o gesso não aguentasse o lustre, ela colocaria o lustre? Sim ou não? Por mais que esse gesso aguentasse o peso, aguentasse suportar o lustre, você acha que ela colocaria ou não? Responde aí para mim. Pensa nisso. Muito provavelmente que não, gente. Para quê? Se o teto não aguenta o lustre, para que eu vou colocar para quebrar o teto, para quebrar o lustre, para perder dinheiro, para perder tempo? Não faz sentido, ninguém colocaria. Isso daí é uma crença. É uma crença que ela tinha sobre o gesso aqui não aguentar o peso do lustre. Aí ela não ponha. E na nossa vida não é diferente. Isso acontece com a gente, tá? Muitas vezes você deixa de fazer alguma coisa porque você acredita que não vai dar certo. E se você deixa de fazer, já não deu certo. Não é que pode não dar certo, já não deu certo. Então, crença negativa é o que mais lhe impede de chegar ao topo, de conquistar as suas metas, objetivos aí no seu negócio, tá, gente? E quais são as crenças que são muito comuns em empresários? Eu estou com eles todos os dias. Eu sou empresário. E o que eu percebo de crenças comuns nesses empresários? Crença do estamos em crise. Fernando, mas nós não estamos em crise? Sim, nós estamos em crise. Tá? Só que a minha crença sobre crise é que na crise se cresce, é que a crise gera oportunidades. Tem muitos empresários que acreditam que a crise é o momento onde as empresas quebram. Essa é uma crença anti-crescimento, tá? Então essa é uma das crises mais comuns entre empresários. Tem aquela crise do que não se encontra mais colaboradores bons, não se encontra mais gente, Fernando, não consigo, cara, não existe mais. Não tem mais gente boa. Essa é uma crença limitante e impede os empresários de conquistarem, de contratarem, tá, bons colaboradores. Eu tenho os melhores do mundo, porque eu acredito que existem pessoas boas. O que eu também acredito que existem processos ruins de contratação, de seleção, de recrutamento, né? Então, percebe? São crenças, né? E eu posso acreditar em algo que me edifica, ou eu posso acreditar em algo que me destrói, algo que é destrutivo, tá? Qual é uma outra crença muito negativa dos empresários? É que eu estou em uma cidade ruim, meu ponto é ruim, o meu negócio é ruim, tá? Cara, não existe ponto ruim, não existe negócio ruim. As pessoas fazem. Vou deixar uma outra frase para você, tá? O problema não está onde você está, mas sim no que você faz onde você está. Eu poderia ficar aqui talvez 2 dias falando de crenças negativas que eu percebo em empresários. Eu falei de 3 aqui, mas são inúmeras crenças que atrapalham esses empresários de chegarem ao topo, de conquistarem, né, de atingirem o máximo potencial de sua empresa e os seus próprios, atingir o topo do seu potencial ali, falando, tipo assim, fala, cara, esse é o meu limite, daqui para cima eu preciso de mais gente, eu preciso de ajuda, mas normalmente as pessoas não chegam no ápice, né? Tem alguns estudos aí que dizem que o ser humano ele não usa 10% do seu potencial. Eu acredito piamente que as pessoas não estão utilizando todo o seu potencial, tá? E grande parte delas não estarem utilizando todo esse seu potencial é o fato delas não acreditarem em si, não acreditarem no seu negócio, não acreditarem no que elas estão vivendo, no momento que elas estão vivendo. Eu sempre digo que nós temos tudo o que precisamos, pelo menos para começar. Você tem tudo que você precisa, pelo menos para começar essa trajetória até chegar à conquista ou até conquistar os seus próprios sonhos. As pessoas confundem o que significa crença negativa. Eu disse que crença, elas são mentiras que você inventa para você, que te impossibilita de conquistar alguma coisa. Mas, Fernando, essa crença negativa, ela pode ser uma verdade? Sim, pode também ser uma verdade. Uma crença, ela pode ser uma grande mentira, mas ela pode ser uma grande verdade. E o que eu penso sobre isso é que eu acredito que eu posso mesmo quando as minhas condições não são favoráveis. Eu
Eu acredito que eu posso mesmo quando eu não tenha todo o potencial, mesmo que eu não saiba tudo que eu preciso saber para atingir esses objetivos. E você? Quando você se depara com uma crença limitante, o que você faz? Você paralisa ou você faz com que aquela crença negativa ela não seja mais um problema? Por exemplo, eu preciso implantar aqui na minha empresa um departamento de marketing, só que eu não sei. Isso é uma crença que pode ser verdadeira. Eu não sei mesmo implantar um departamento de marketing. Só que eu tenho uma outra crença que diz o seguinte: tudo que você não sabe, você pode aprender, né? E isso me possibilita com que eu aprenda e faça. Eu tenho uma crença aqui que nenhuma condição adversa pode me impedir de conquistar aquilo que eu quero. Nenhuma condição adversa pode me impedir de conquistar tudo aquilo que eu quero. Isso é uma crença muito poderosa para mim. Pode ser sua também a partir de agora. Eu disse que uma crença impossibilitante, uma crença negativa, ela pode ser que você acredita que você não possa, mas de fato você pode, mas ela pode ser que você acredite que não possa e realmente naquele momento você não pode mesmo, né? E como é que eu faço para entender se essa crença negativa, se essa crença impossibilitante, ela é uma crença, é uma verdade ou é uma criação da minha mente? Porque, gente, uma coisa que eu não disse sobre crenças e que faz muito sentido eu dizer que crenças, na maior parte do tempo, são pensamentos inconscientes, ou seja, pensamentos que você não tem consciência deles, tá? Crenças podem ser também generalizações. Por exemplo, um empresário que quebrou 3 empresas e ele vai montar a quarta, na cabeça dele já está assim, ó, não vai dar certo, vou quebrar. Eu já quebrei 3 e já vou quebrar a quarta agora também. Então, crenças podem ser generalizações. Quando eu generalizo, imagina que uma criança tomou choque em uma TV, todas as TVs que ele olha, ele pensa que vai dar choque. Você entende? Então ele fica generalizando. Não, mas não é porque você tomou choque naquela TV que todas as outras dão choque. Então, isso daqui só para você ter insights, tá? Eu estou falando de como eu posso entender se uma crença negativa ela é uma grande verdade ou uma distorção da minha mente da verdade, tá bom? Porque crença pode ser verdade ou pode ser mentira. Eu vou dar um exemplo aqui de um empresário, tá? Um empresário que acredita que não seja possível fazer a sua empresa crescer. Na sua cabeça, os seus pensamentos, eles são de que não é possível, né? Eles são de que não, nessa cidade pequena, não, nessa crise que eu vivo, não, mas eu não tenho mão de obra necessária, eu não tenho, entende? Como é que eu sei se isso de verdade é uma crença, que eu estou acreditando naquilo, mas é uma crença real ou a minha mente está distorcendo a minha realidade e me impossibilitando de conquistar o que eu gostaria de conquistar? Eu sempre digo que o bom senso é muito válido, né? Em primeiro lugar, eu preciso entender o que são crenças, né? Porque senão eu vou estar nessa situação aí e nem vou saber que eu estou, porque grande parte das crenças são inconscientes. E eu sempre digo que contra fatos e dados não há argumentos. Para mim, o que me faz entender se um pensamento, se uma generalização, se uma crença é uma verdade ou mentira, são os fatos, são os dados, são os números. Entende? A gente fala muito de correr risco calculado no empreendedorismo. O que é correr risco calculado no empreendedorismo? É justamente você fazer um plano de negócio, você calcular, é você, né, ter crenças pautadas em fatos e dados. Eu acho que isso é um grande ensinamento que eu estou te dando agora e que pode virar o jogo do seu negócio aí. Muitas crenças negativas que você tem, elas podem ser revertidas com uma boa base ou com um bom banco de dados. Sabe por quê? Porque contra fato e dado não há argumento. Eu quero deixar uma frase também falando disso para vocês, nesse mesmo sentido, sobre crença, né? E ainda batendo naquela pergunta de qual é a diferença entre crença
uma crença verdadeira, uma crença que realmente é uma verdade, de uma crença criada por minha mente, uma crença que a minha mente criou, que generalizou de alguma outra situação e que está me atrapalhando. Eu sempre digo que as crenças nem sempre são mentiras. Muitas vezes elas são verdades. Mas uma verdade que limita não vale a pena que você acredite nela. Guarde isso para você, vou repetir. As crenças nem sempre são mentiras. Muitas vezes elas são grandes verdades. Só que se elas limitam, se elas te limitam, não vale a pena você acreditar nessa verdade. Nessa verdade mentirosa, nessa verdade limitante. Olha só, gente, se eu olho para onde eu estou e para onde eu quero chegar hoje, eu vou dizer para mim, é muito difícil, eu não consigo, me falta recurso, me falta profissionais, me falta uma infinidade de coisas. Só que eu não vou acreditar nessa verdade. Isso é verdade, mas uma verdade que não vale a pena eu acreditar nela. Porque tudo que eu tenho na minha vida hoje, tudo que eu tenho na minha vida foi fruto de algo impossível de ser atingido. Aos meus olhos e aos olhos das pessoas que estavam ao meu redor. Mas eu sempre disse para mim mesmo, eu não tenho condições, mas eu vou criar as condições, eu vou criar as oportunidades que eu preciso para chegar aonde eu quero. Nem sempre existem as oportunidades, mas não fique esperando que elas existam, crie-as. Você deve estar se perguntando aí, Fernando, mas como você chegou na conclusão de que para receber a proteção e a multiplicação de Deus em nossas vidas, em nossas empresas, nós temos que estar com as crenças alinhadas a isso que queremos. Ou seja, o que me impede de conquistar a multiplicação e a proteção divina, a proteção de Deus em minha vida, na minha empresa, são minhas crenças. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Eu vou até me encostar aqui porque isso aqui é forte, pessoal. Na faculdade eu me lembro que eu trabalhava em uma usina, eu era líder de tratos culturais, eu trabalhava na parte da usina lá que trabalha com controle biológico, que trabalha com adubação da cana, aplicação de herbicida, todas essas coisas aí, era eu que comandava. E eu era líder desse setor aí. E eu fiz faculdade mesmo sem ter condições. Eu não tinha condições nem financeira, nem de tempo. Nós gravamos um vídeo aí falando, né, que o empresário busca uma liberdade de dinheiro e de tempo, de geográfica e tudo mais. E eu não tinha essas liberdades para fazer faculdade, nem financeira, nem tempo. Eu acordava todo dia às 4h da manhã para ir trabalhar. Eu chegava em casa tipo 7 da noite e eu tinha que tomar um banho, não dava tempo para jantar, ia direto para a faculdade. Quando eu não ia direto da usina para a faculdade com o carro da usina, porque não dava tempo para passar em casa, né? E veja só, Fernando, você tinha condições para fazer faculdade? Não, eu não tinha condições para fazer faculdade. Só que eu acreditava em Deus, eu acreditava que mesmo sem ter condições eu pudesse fazer a faculdade. Percebe isso? E, cara, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque também eu não tinha tempo de estudar. Trabalhava de sábado, domingo, era muito intenso, né? E eu não conseguia prestar atenção nas aulas direito, eu não conseguia. Mas teve um dia, eu cheguei a dever, eu não me lembro, me recordo bem agora, mas eu cheguei a dever uns 10 meses de faculdade, acredito eu. E eu falava, não vou parar. Simplesmente, eu vou e ponto final. Sabe aquele negócio que você não para nem para respirar? E tem um outro detalhe, eu nem gostava de estudar, eu nem gosto de estudar. Para te falar a verdade. Mas não é fazendo o que eu gosto que eu vou ter o que eu quero. Para ter o que eu quero, eu vou ter que fazer muito do que eu não gosto, não é? E eu ia para a faculdade sem gostar, sem ter dinheiro para pagar ela, né? Sem ter tempo para estudar, sem ter tempo para chegar no horário das aulas, né? Eu confesso que acredito que os professores me ajudaram muito, tá? Porque imagina um cara fazer faculdade sem nunca ter estudado. Eu nunca estudei, essa é uma grande verdade, tá? Não me orgulho, mas é verdade. Tá, mas me orgulho da determinação e da crença positiva que eu tinha. Mas enfim,
Teve um dia que teve um acontecimento, um fato que virou o jogo da faculdade de toda a minha vida. Gente, é muito difícil para a pessoa honesta dever algo para alguém. Eu devia para a faculdade, eu fui emancipado com 16 anos, eu herdei todas as dívidas do meu pai. Então, eu muito cedo já comecei a ser chamado de inadimplente, né? Muitas vezes por dívidas que nem minha era. E teve um dia lá na faculdade que, eu não sei se você sabe, se você já fez ou não faculdade, a Maritaca endoidou aqui, vocês estão ouvindo, né? Mas não tem nada não, deixa ela, deixa a coitadinha, porque ela está ouvindo a minha voz. E eu não sei se você sabe, como eu estava falando, que se você é inadimplente, as suas notas não aparecem no mural lá. Pelo menos quando eu estudava era assim. Eu via que a nota de todos apareciam e a minha não. Aí um belo dia, na frente de todos os alunos da minha sala, eu falei, mas caramba, por que aparece a nota de todos e a minha não? Aí um filho de Deus falou assim, porque você é inadimplente. E aí, gente, naquele momento eu entendi o que era vergonha alheia. Um abaixa a cabeça aqui, sai, outro abaixa a cabeça ali, sai. E ficou eu e aquele papel que não tinha a minha nota. E naquele momento eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu falei, a partir de agora, nunca mais eu vou ser chamado de inadimplente. Ali eu fortaleci uma crença positiva que mudaria totalmente os rumos de minha vida. E assim foi. Gente, às vezes nos momentos mais difíceis nós encontramos a nossa maior força também. E ali eu aprendi que as crenças, elas me fazem entender quanto que Deus é generoso, quanto que Deus é bom. Aquele dia, aquele momento ali, né, me fez entender que tudo é possível para o ser humano, mas mais que isso, que são as decisões que mudam as nossas vidas. O que muda a sua vida não é o que você faz, mas sim a decisão que você toma para fazer o que faz. E naquele dia eu tomei uma decisão, falei, a partir de hoje, ninguém mais vai me chamar de inadimplente. No outro dia cheguei na usina que eu trabalhava, falei pro dono, falei, se você quer me manter aqui, quero. Falei, então você vai me mandar embora agora e eu vou continuar trabalhando. Então eu vou ter o acerto, vou pegar meu fundo de garantia, eu vou ter 6 meses que eu vou ficar trabalhando e recebendo o seguro-desemprego para mim eliminar todas as minhas dívidas, tá? E eu cheguei a pensar, mas será que é certo eu fazer isso? Né? Porque eu vou estar como se eu estivesse desempregado recebendo seguro-desemprego. Eu pensei, será que é certo esses valores que eles descontam de mim e por quanto tempo já descontaram? Aí cheguei na conclusão que sim, seria certo. E eu aprendi também uma coisa, que o meu maior juiz é minha mente. Fernando, por que é que você não rouba? Eu não roubo porque a minha mente me condena. Eu não tenho medo de ser preso, eu tenho medo de ser condenado por minha própria mente. Naquele momento a minha própria mente disse que eu poderia fazer aquilo e eu fiz, gente, depois daquele dia, de fato, nunca mais ninguém me chamou de inadimplente. E eu queria que você entendesse isso, que quando você tem essas decisões, quando você se determina a tal ponto, as coisas passam a dar certo na sua vida, porque Deus, Ele não vai fazer o que é papel seu fazer. Deus te deu a vida, Deus te deu a saúde, Deus te deu a inteligência, Deus te fez um ser perfeito, nas suas condições. Você só precisa usar tudo isso que Ele te deu. É como se eu te desse agora esse conteúdo e você não aplicasse ele na sua vida. Acho que não adiantaria de nada, né? É isso daí. Então você pegou a visão, né, gente? Pegou a visão de que o fato de eu ter feito faculdade mesmo sem ter dinheiro foi algo daqui na minha mente, meus pensamentos me favoreceram e esses pensamentos nós chamamos de crença. No meu caso foram crenças positivas, crenças empoderadoras. Resumo dessa história que eu te contei. Acredite com todas as suas forças que você vai dar um jeito para fazer tudo o que precisa ser feito para conquistar os seus próprios sonhos.
É assim que se conquista. Acredita que você possa não ter as condições, mas que você vai criar essas condições, tá? Você vai conquistar essas condições. Acredite que não existe oportunidades, mas que você vai as criar. Você pode até pensar, pode até não existir oportunidades, mas nem precisa existir se você pode criá-las. Essa é uma forma de pensamento que eu tenho que sempre me edificou e que pode ser, a partir de hoje, a sua forma de pensamento. E uma outra coisa, da minha maior vergonha veio a transformação da minha vida. É daí que eu tiro que as pedras do seu caminho, as pedras que jogam no seu caminho, tranquilamente pode servir para construir a casa dos seus sonhos. Cabe a você ou tropeçar nessas pedras ou usá-las de uma forma inteligente. Por que é que nós precisamos entender muito sobre crenças? A resposta é bem simples e direta, porque crença é uma das coisas que mais limita os seres humanos, é o que mais impede o crescimento das empresas, das pessoas, tá? Muitas empresas hoje não estão com o triplo de faturamento, com o triplo de colaboradores, contribuindo 3 vezes mais para o mundo, para a economia, porque o seu dono, ou seu gestor, ou seus líderes têm crenças limitantes. Simples assim. O que vale mais acreditar? Que na crise se cresce ou na crise se quebra? Obviamente eu prefiro acreditar que na crise se cresce, porque na verdade a crise proporciona esses 2 cenários para a gente, né? Se você pegar a palavra crise, de um lado ela tem oportunidades, de outro ela tem ameaças, né? E para qual lado você prefere olhar? Eu acredito que empreender é resolver problemas e se tem um momento que existe problemas, esse momento é nos momentos difíceis, né? Então é um bom momento para se resolver problemas, empreender e crescer. Acredito eu, já ouvia do meu avô que é na crise que se cresce e eu prefiro acreditar nisso porque eu não me lembro de um momento que não houve crise. Eu também penso que sempre vai existir crise. Então só tem um momento para crescer e é nela. Como trabalhar as crenças negativas para que eu possa crescer, para que eu possa fazer o meu negócio crescer, para que eu possa contribuir, para que eu possa empregar mais e mais pessoas, para que eu possa aumentar as minhas vendas, o meu lucro e tudo mais, fazer aquelas viagens dos sonhos, né? São algumas etapas que você tem que realizar, pessoal, para que você possa aí transformar uma crença negativa em uma crença positiva. A primeira coisa que você precisa é entender o que é crença, né? Porque caso você ainda não saiba que crença é um pensamento inconsciente, caso você não saiba que crenças normalmente são generalizações, você vai ficar vivendo num ciclo vicioso de uma crença negativa. Uma crença negativa é como uma bola de neve, que ela tende a crescer cada vez mais, sabe? Então, primeira coisa, você precisa entender sobre crenças, entender o que é crença. Você precisa saber identificá-las aqui na sua mente. Lembra que crenças são pensamentos, tá? E depois você precisa aprender a quebrar essas crenças. Então aqui tem 3 passos, tá? 3 passos que você precisa para se livrar de uma crença que está te impedindo de prosperar aí. Primeiro passo é entender sobre crença, entender o que é crença, tá? Saber identificar essas crenças negativas e saber como quebrar essas crenças negativas. Lá no ICT, que é a Imersão Caminho da Transformação, eu ensino passo a passo de como realizar isso, tá? Olha no nosso site e entenda aí o que é o ICT. E para que você quebre crenças, pessoal, eu recomendo que você faça um processo de coaching. Eu acredito que nada mais eficiente para se quebrar crenças negativas, sabe? É um processo de coaching. Eu falo porque eu já atendi 600 empresários, uma centena, mais de 600 empresários em meus processos de coaching empresariais. E eu já quebrei ali pelo menos 600 clientes, eu quebrei pelo menos 600 crenças ali dentro. Pelo menos, porque tem clientes que têm 2, 3 ou 4 crenças impossibilitantes, crenças que os atrapalham. Então, de verdade, se você tiver possibilidade, o que eu conheço de mais poderoso para quebrar crenças são os processos de coaching. E eu me lembro bem de uma cliente minha, logo no início da minha carreira como coach empresarial. Ela chama Fernanda Scaliante, é uma nutricionista. Ela sempre foi uma grande nutricionista, mas que não entendia o seu potencial de fama, de ganhar dinheiro, de quanto que ela poderia crescer. Eu me lembro bem que ela disse o seguinte, olha a história, gente. Essa moça, ela não tinha dinheiro para pagar o processo de coaching. Foi o processo de coaching que eu dividi em mais vezes,
mas que eu recebi mais rápido, porque ela cresceu tanto e tão rápido que ela ia pagando de 3, 4 parcelas de uma só vez. Admiro muito você, Fernanda, se você assistir esse vídeo, eu quero dizer que a sua história edifica várias outras pessoas, várias outras histórias. E a Fernanda Scaliante, ela morava em uma cidade, não na cidade da minha empresa, na minha sede, e ela vinha de ônibus, gente. Chuva, sol, não importava. Fielmente, no horário marcado, ela estava lá para fazer a sua sessão de coaching. Ela saía da sessão de coaching, cumpria todas as metas e objetivos. Eu lembro de uma crença que eu quebrei dela. Essa moça, ela começou o processo de coaching de a pé, ela não tinha nenhum carro, e ela terminou o processo de coaching com um carro zero. Eu me lembro que teve uma das sessões, obviamente na sessão de crença, quando nós estávamos falando de metas e objetivos, eu falando como que as crenças podiam limitar, ela me disse o seguinte, falou, Fernando, você acha que eu posso ter um carro zero? Cara, quando o cliente te fala isso logo, você pode entender que há uma crença ali. E obviamente eu explorei muito esse ponto. Eu falei, mas Fernanda, por que é que você está dizendo isso? Ah, Fernanda, porque a minha família sempre teve carro velhos sem freio, sem direção, batido de um lado, batido do outro, desbotado. E eu falei para ela o seguinte, eu fiz uma pergunta, eu falei, Fernanda, eu sabia também que a coisa que ela mais queria na vida dela era ser uma nutricionista reconhecida, né? Que as pessoas admirassem o trabalho dela, que ela se tornasse referência. Eu falei assim, eu dei um pause, né, na questão do carro velho ali, já descobri que era uma crença, já anoto no lugarzinho ali do formulário, do prontuário dela, crença negativa, de carro ali, alguma coisa anoto do que se refere certinho para eu não esquecer, porque muitos clientes a gente acaba esquecendo, né? E aí Fernanda, é importante para você ser uma nutricionista importante e influente, não é? Ela falou, claro que é, Fernanda. Eu falei assim, e essa nutricionista importante e influente, ela chega de carro, de ônibus, com um carro novo ou com um carro velho? Ela falou, mas obviamente com um carro novo. Aí eu disse para ela, me parece, pelos relatos, né, que você já é essa nutricionista bem-sucedida, né? Essa é uma excelente nutricionista. Os seus resultados dos clientes seus provam isso, né? Ela disse sim. Eu falei, então o que te falta, Fernanda, para que você possa ser reconhecida como tal, reconhecida como você já é? Falei, Fernanda, com certeza essa história do carro aí, né? Já pensou, uma nutricionista chegar suada para atender, né? Nutricionista famosa tem que chegar com um carro zero, entende? Falei, Fernanda, mas por que você não tem o carro ainda? Ela parou e falou, mas será que não é uma crença negativa, Fernanda? Será que não é uma crença negativa de que eu não poderia ter um carro novo? Eu falei, talvez seja. Né? Por que você acha que é? Fui explorando, mas enfim. Essa moça, ela, como eu disse, antes do final do processo de coaching, ela já tinha o seu carro zero. E provavelmente sem ter feito esse processo de coaching, sem ter descoberto que era crença negativa, que ela tinha uma crença negativa sobre carro e sobre tantas outras coisas, ela não teria chegado onde ela chegou. Então é isso daí, você precisa também se policiar. Se o que te impede, Se o que te impede de conquistar o que você deseja não possa ser uma crença negativa. Eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria do Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um dos maiores coaches do Brasil, se não da América Latina. E ele fala muito sobre crença, eu gosto muito da abordagem que ele dá sobre esse tema de crenças aí, tá? E olha só, isso aqui é a matéria dele. Crenças financeiras negativas que fazem você perder tudo. Descubra como identificar crenças financeiras negativas que te fazem perder todo o dinheiro que você ganha ou deixar de ganhar todo o dinheiro que você almeja. Eu recomendo que vocês depois dêem uma olhadinha nessa matéria, é bem legal aqui, ó. E o que você vai ver nesse arquivo aqui, ó, crença de prosperidade financeira ou de fracasso, crença de identidade financeira, crença de capacidade financeira, crença de merecimento financeiro, crença de mentalidade financeira. O Paulo Vieira, ele fala de 3 níveis de crença que eu também defendo e também falo nos meus treinamentos, né? Crença de identidade, pensa numa pirâmide, onde a base é a crença de identidade, de crença de quem eu sou, tá? Crença de capacidade, tá? Do que eu consigo ou não fazer, e crença de merecimento, tá? Tem muitas pessoas que não têm o que gostaria porque elas
Elas acreditam inconscientemente que elas não merecem aquilo lá. E outras, quando tem uma crise de merecimento, pode ganhar, mas o seu sistema faz com que elas percam. Esses dias eu estava pensando, né, no tanto de empresas que quebram, tanto de empresas que falem, o tanto de empresas que deixam crescer em função justamente das crenças, né, das crenças negativas que existem lá no seu ecossistema. E me incomoda muito pensar nisso, me incomoda muito pensar que tem empresas que estão deixando de crescer por algumas crenças ou uma única crença que na crise é um momento impossível de se crescer, tá? Que nesses momentos as empresas quebram, tá? E automaticamente essas pessoas, esses proprietários agem assim e logo isso reflete em seus negócios, tá? Isso me deixa muito mal, porque é assim, porque caramba, cara, se o que te impede não é o mercado, não é um momento difícil, é assim algo dentro de você, é uma crença, por que não mudar isso? Né? Talvez seja muito mais fácil mudar o que está dentro do que o que está fora. E é justamente esse o grande problema dos empresários. Porque eles terceirizam o problema, eles terceirizam a culpa do seu fracasso. Né? O problema é a economia, o problema é o cliente, o problema é a concorrência, e nunca o problema está dentro. Então o dia que a gente passar a olhar para dentro e entender que uma crença é mais prejudicial do que uma situação econômica, os nossos negócios vão mudar de uma vez por todas. Muito me incomoda mesmo ver empresários não tendo a multiplicação de Deus em suas vidas e em suas empresas, simplesmente por não acreditar ou por acreditar nas coisas erradas, por terem crenças negativas. Isso muito me incomoda e no que depender de mim, isso não vai mais acontecer, pelo menos com quem assistir esses vídeos, com quem assistir esse canal, porque nós vamos lutar com unhas e dentes para mudar essa realidade. Você e sua empresa têm o tamanho das suas crenças. Isso pode ser negativo ou positivo. Presta atenção. Você e sua empresa têm o tamanho de suas crenças. Isso pode ser positivo ou negativo. Para quem sabe ler, um pingo é uma letra, desvende essa frase. A crença... Momento vídeo cacetada do... Vem aqui, Vitor. Momento vídeo cacetada da gravação. Vem aqui. Por que você passa do vídeo? Porque eu queria dar a volta. Olha ali, olha lá. Por que você passou atrás do vídeo? Porque eu queria dar a volta. Mas você sabia que o pai estava gravando? Não. Não? Fala a verdade. Não. Sério? Então dá oi pro pessoal, fala quem que é você. Oi, eu sou o Vitor Bergamotino. Que legal! E qual a sua profissão? O que você faz? É empresário, só que quando eu crescer eu vou ser professor. Porque eu já tenho uma plaquinha dizendo professor, oi. Então tá legal, obrigado, tá? Te amo, tá? Então é isso, eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado a ter um melhor entendimento do que é e como você pode fazer o seu negócio prosperar e de como você pode receber a proteção e a multiplicação de Deus na sua vida. E se fez sentido tudo isso, deixe o seu curtir aqui, deixe o seu curtir nesse vídeo, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações caso você não tenha feito isso. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Eu poderia desejar-lhe sorte, mas não é de sorte que você precisa. Você precisa de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor, de muito comprometimento, de muita fé, de muitas crenças positivas que edifiquem o seu negócio. Um grande abraço e até breve. Tchau!